Imagine viver à sombra de cidades que brilham como espelhos ao sol. Casas de pedra polida, mesas fartas, colares que tilintam quando se ergue a taça. Ao longe, a planície junto ao grande lago parece um ventre fértil. Por noites e dias, as praças cheias de vozes e risos escondem um coração que já perdeu o gosto pela justiça. Nesse espaço onde o luxo enfeita a podridão, um nome antigo ressurge como contrapeso. O Código de Ruth, uma fidelidade prática, uma lealdade que age em favor do fraco e que, quando aplicada, pode ser a última chance de um destino. Antes que as chamas desçam e a terra mude de rosto, essa história pergunta: quem vive segundo esse código? Quem o rejeita? Se você vai ficar até o fim desta mensagem, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta para que mais corações ouçam este chamado. Fique até o último quadro, há uma lição prática que você pode aplicar agora, hoje, na sua rua, na sua casa, nos lugares onde a indiferença assobia mais alto que a compaixão. Na planície, duas cidades erguiam seus muros, Sodoma e Gomorra. Elas se destacavam no comércio, nas caravanas que chegavam carregadas de especiarias e peles, nas praças onde mercadores discutiam preços em voz alta. O sol dourava colares, fazia brilhar as lâminas dos oleiros e secava o suor dos artesãos que, pela manhã, punham a vida em pequenas peças de barro. Por fora, tudo parecia prosperidade. Por dentro, a cidade estava corroída pela altivez e pelo desprezo para com o necessitado. Ló vivia perto de Sodoma, e sua tenda se abrira ao caminho como tantas outras. Era homem conhecido por sua hospitalidade, embora não fosse líder entre os poderosos. Via-se nele uma fé simples, costurada em pequenos atos, uma mão estendida, uma mesa compartilhada, o cuidado com quem vinha de fora. Havia, contudo, em seu coração um nó, apego a uma terra que o imitava demais, um misto de amor pelo lar e temor do que deixar tudo significaria. Sua família era frágil nesse balanço. A esposa, presa a hábitos e lembranças, amarrava-se a memórias que brilhavam mais que a confiança. Certo dia, quando o calor punha uma lâmina na garganta das pessoas, dois visitantes chegaram à cidade. Eram estranhos, e os anciãos notaram neles uma presença que não era comum. Passos que não corriam com afobamento, olhos que observavam com calma e não com desejo. Ló viu-os nas entradas da praça e, lembrando o que sua tenda ensinara, foi ao encontro. A hospitalidade marcou o encontro, trouxe pão, azeite, um lugar à sombra. Ao redor, olhos se voltaram, sussurros se entrelaçavam como teias, e o ar fresco do cuidado parecia ofender a arrogância da praça. A cidade, entretanto, não aceitou esses visitantes com honra. Vozes se agigantaram nas esquinas, uma multidão começou a rodear a casa de Ló. Não se falou inicialmente daquilo que se imagina, mas entenderam-se as intenções. Não era para acolher, mas para dominar, não para ouvir, mas para satisfazer desejos monstruosos que se disfarçavam de coragem coletiva. Ló, percebendo o perigo, abriu a porta e pronunciou palavras que incomodaram a multidão. Por favor, meus irmãos, não façam mal a estes homens, são estrangeiros que procuram descanso. A sua voz, humilde, foi uma rocha no meio de águas revoltas. Os visitantes, que eram anjos na aparência, se colocaram por entre a porta e a ira. A noite ficou mais espessa e a cidade revelou-se como realmente era. Um conjunto de costumes que sustentavam o poder dos fortes às custas do fraco. Um sistema em que a dignidade do outro era moeda de troca para olhos insaciáveis. Nas sombras do mercado ouviam-se relatos, nem sempre ditos em voz alta. Rituais que corrompiam sacralidades, noites em que a violência era coroada por aplausos, sacrifícios a deuses que pediam sangue. Tudo isso era envolvido por riso e banquetes, como se o excesso justificasse a cegueira moral. Ló fez o que lhe competia.
Pôs-se diante dos visitantes e implorou por misericórdia, não para si, mas para aqueles que lhe confiavam a casa. Suas mãos tremiam, não por fraqueza, mas por peso de responsabilidade. Ao ver a fúria da cidade, os visitantes estenderam a mão e, num sopro que arrancou o medo do peito de Ló, tocaram os que vinham machucá-los e os cegaram temporariamente. Foi um sinal, não para humilhar, mas para proteger o justo e revelar a verdadeira face do juízo que vinha. Na manhã seguinte, vozes fora da cidade anunciaram a advertência. Do alto, como uma lei que não se negocia, veio a ordem de partir. Aos ouvidos de Ló foi dito que ele e sua casa deveriam sair, sem olhar para trás, pois a misericórdia contava com obediência ativa. Foge lá, disseram as palavras, não te detenhas, não olhes para trás. Era pedido duro, exigia renúncia completa ao laço que prendia a alma àquilo que logo seria cinza. Era a hora de escolher entre o afeto pelo lugar e a vida que dependia do abandono. Ló hesitou. Parte de seu coração, forjado em pequenas lealdades, quis guardar algo do passado, utensílios, lembranças, os laços que o prenderam à terra. A sua esposa, cujo nome os textos guardam apenas como a mulher de Ló, mostrou naquele instante a fragilidade do apego. Enquanto fugiam, com as chamas já começando a lambê-los, uma fração de pensamento a fez voltar-se. O olhar que ela lançou para o lar não foi só nostalgia, foi a falta de coragem para soltar. E assim, como dizem as Escrituras, ela se tornou estátua de sal, um símbolo eterno, a alma que não pode desapegar-se do pecado, acabando por ficar presa para sempre. A destruição veio como fogo e enxofre, chuva de céu que não escolhia o pecado por face, mas por condição. As chamas consumiram o luxo que se vestia de alegria, o banquete que disfarçava o grito dos oprimidos, as casas que riam enquanto fechavam a porta ao miserável. Quando a fumaça subiu, a planície mudou de cor. O que era ouro perdeu o brilho, o que era festa virou silêncio. As vozes calaram-se sob a pó. Ló, tremendo, observou a desolação. Os campos ficaram mudos. O destino daquelas cidades tornou-se um aviso que atravessaria gerações. Quando a compaixão é trocada por prazer e a lealdade ao fraco, o juízo é o final de uma obra começada de morte. Mas a história de Ló não é só tragédia. Há nela uma margem de misericórdia. Ele foi tirado do âmago do mal pelo reconhecimento de que o cuidado pelos visitantes, um gesto de hospitalidade, era em si um ato de fidelidade a algo maior. A sua salvação foi mediada por uma obediência que se fez ação. Ainda assim, a família saiu ferida, pois a lealdade parcial não protege da perda completa. É aqui que o código de Ruth ganha voz na narrativa. Ruth, em outro canto da história sagrada, escolheria permanecer. Ruth escolheria acompanhar, ficar, proteger, sustentar com atos que doavam a vida. Comparar Ló e Ruth não é anacronismo, mas lição, onde a lealdade é ativa, onde se age a favor do necessitado, mesmo arriscando o conforto, há chance de restauração. Onde a lealdade é apenas emocional, presa a lembranças, pode faltar o salto que salva. Enquanto Ló e os poucos que fugiram caminhavam pela manhã, as chamas ainda fumegavam. Entre os que escaparam havia pranto, havia confissão, havia um silêncio que pesava mais que o vento. Eles viram aquilo que sobrava, colinas brancas, planícies marcadas por uma ferida profunda. Os viajantes, que dias antes haviam passado pelas ruas risonhas, agora narravam o que presenciavam com voz baixa. Havia, entre os sobreviventes, um novo aprendizado. A preservação da vida exige escolhas que rompem com as conveniências.
O apego a posses, a vaidade das redes de poder e o escárnio perante os pobres haviam mostrado sua conta. Nas sombras desse desastre, a narração volta ao rosto àquelas que ninguém escutava. Mulheres e crianças, meninos e meninas cujas vozes foram abafadas pelas festas. Estrangeiros explorados nas caravanas, cujas histórias se perderam no tilintar das moedas. A justiça divina tocou também nesses casos como denúncia, não por mera vingança, mas para lembrar que Deus é juiz e que a compaixão é parte inseparável da aliança com o próximo. E aqui se faz necessário lembrar o profeta, que anos depois diria com outra voz que a iniquidade de Sodoma não era só a luxúria, mas a altivez, a fartura e o desprezo pelo pobre. A cidade não era só perversa em prazeres, era cruel em sua organização social. Nos dias que se seguiram, as histórias de Sodoma e Gomorra ecoaram entre tendas e povoados. Alguns ouviram com temor, outros com indiferença. Muitos, no entanto, viram no acontecimento um convite. A lealdade não é mera proclamação verbal, é prática que salva. É aí que o Código de Ruth, de novo, se apresenta como uma regra de vida. Ruth, cuja narrativa se passa em outros tempos, personifica o que a justiça pede. Uma fidelidade que se move, que trabalha, que acompanha o que sofre. Não se trata de heroísmo sensacional, mas de pequenos atos que, somados, alteram destinos. Os anciãos das tribos próximas começaram a falar entre si sobre o que ocorrera. Alguns, com o rosto endurecido, disseram que a destruição fora justa. Outros, de voz mais contida, perguntavam-se onde foi que o povo deixara de cuidar uns dos outros. Em tendas e à beira do fogo surgiram reflexões. A economia que enfeita a ruína, o banquete que cobre o grito, a prática religiosa que se converte em teatro enquanto o pobre morre à porta do templo. Esses debates não eram apenas intelectuais, transformavam-se em decisões. Aos que ouviam, oferecia-se uma rota: cultivar a lealdade ativa, receber o estrangeiro, sustentar o fraco, denunciar a injustiça. Ló, por seu lado, carregava a culpa que não era só sua. Ele havia acolhido, mas perdeu alguém pela hesitação de quem não soube desapegar-se. Era lembrança duríssima. A misericórdia chega através de atos decididos, mas se o coração não se desprende do objeto do pecado, a salvação pode custar caro. Em suas noites, Ló pensava na mulher que olhara para trás. Pensava no brilho que a prendia, na beleza que parecia mais segura que a voz divina. Ele aprendeu que a fidelidade requer renúncia. Aprendeu também que a lealdade que salva, não por ser sentimental, mas por ser prática. A narrativa, então, esgarça-se em imagens que marcam a memória. A praça vazia, o banquete apagado, o banco onde alguém deixou um cálice pela pressa, o fio de perfume que ainda se elevava ao vento antes de ser tragado pela fumaça. Essas imagens servem de advertência e de convite. Advertem contra a construção de um mundo onde o prazer justifica a intolerância. Convidam a viver segundo códigos que escolhem o pobre, o estrangeiro, a viúva. E é aqui que o título se faz inteiro. O Código de Ruth, como a lealdade ativa pode ser a última chance do seu destino. Não porque a lealdade é mágica, mas porque é o fio que liga a vida humana ao juízo da misericórdia. Nos dias seguintes, em acampamentos improvisados, surgiram movimentos de socorro. Não foram grandiosos, eram feitos de mãos simples que dividiam pão, água e abrigo. Alguém trouxe o pouco que tinha, outro uma palavra que não envergonhava o pranto. Esses gestos, discretos, começaram a reescrever futuros. Pessoas que haviam perdido quase tudo encontraram refúgio onde o outro escolheu permanecer. A lealdade, então, mostrou-se não apenas como causa de salvação pessoal, mas como mecanismo de restauração comunitária. A lição permaneceu clara. As cidades desabam quando instituem sistemas que toleram a violência, quando a lei protege o opressor e despreza o necessitado. E ainda, que o Deus que julga também chama ao arrependimento e ao cuidado.
O leitor da história é convidado a olhar para si, onde há um Sodoma em sua realidade. Em que praças as pessoas sorriem enquanto deixam o outro ao relento. O Código de Ruth pede que cada um responda com ações, não apenas palavras. Procure os empobrecidos, defenda os humilhados, abra sua mesa. Seja leal até nas pequenas coisas. Quando a narrativa volta ao assento final, lembra-se que a salvação de Ló e a perda de sua mulher são dois lados de uma mesma moeda. A obediência ativa salva, a nostalgia do pecado petrifica. Por isso, a grande pergunta que ressoa é prática. Você ficará olhando para trás? Você permitirá que o apego ao conforto te paralise quando chamado a agir por outrem? A resposta se dá em escolhas cotidianas, em proteger uma criança, em dar voz àqueles que ninguém ouve, em não fechar os olhos diante do abuso. Quando a lealdade se faz prática, torna-se um código que transforma trajetórias. Ao fim, a planície silenciada guarda lições que atravessam eras. A fumaça de Sodoma e Gomorra torna-se espelho, e o Código de Ruth, fidelidade ativa aos necessitados, surge não como teoria, mas como caminho. Em terras onde o poder seduz e a indiferença se disfarça de prudência, permanecer ao lado do justo e agir pelo fraco pode ser, de fato, a última chance do destino de uma pessoa, de uma família, de uma cidade. Ainda há perguntas no ar. Como transformar o espanto em compromisso? Como fazer da misericórdia prática um hábito coletivo? A resposta aparece nas mãos que ofertam, nas portas que permanecem abertas, nas vozes que não se calam diante da injustiça. A história de Ló chama, assim, a um movimento que não termina com as chamas, reerguer a vida sobre pilares de compaixão. E o leitor é convidado a começar hoje. Escolha um gesto, defenda um oprimido, seja leal em seus atos. A estrada segue e o vento traz cinzas de lembrança. Em algum lugar, alguém senta-se à mesa com um estrangeiro. Em outra tenda, uma mulher segura a mão de uma criança que perdeu o lar. Esses são os sinais de um mundo que aprendeu. E se a sua vida presta atenção, talvez encontre no Código de Ruth a força para transformar seu próprio destino. Não como promessa de livramento imediato, mas como garantia de que a fidelidade prática compõe o tecido que sustenta a vida. O juízo pode vir ao mundo, mas a misericórdia se exerce enquanto há tempo. Agir agora é resistir ao que destrói. Ruth era pequena na lembrança dos que a conheceram, não por fraqueza, mas por costume de andar leve e ver longe. Veio de uma família desterrada, trazida pelas cinzas de outra cidade. Seu nome correu de tenda em tenda, primeiro como rumor de alguém que abria a mão, depois como testemunho de quem ficava quando era mais fácil partir. Ela chegou ao acampamento numa tarde em que o vento renovava poeira e memórias. Havia quem lhe oferecesse abrigo por alguns dias, havia quem lhe dissesse com frieza para procurar a sorte noutra parte. Ruth, porém, tinha aprendido cedo a diferença entre trocar de lugar e trocar de lealdade. Não foi ao Deus do conforto que jurou fidelidade, mas à pessoa ao seu lado, à viúva que a recolhera na primeira noite, ao menino que perdia os brinquedos nas pedras, ao lavrador que dividia o último pedaço de pão. As suas mãos tornaram-se palavra. Foi ela quem varreu o chão da tenda onde se acolheram 10 famílias. Foi ela quem levou água aos que se curvavam sobre a febre. Foi ela quem, sabendo colher o pouco que nascia nos campos de periferia, repartiu o fruto com os que hesitavam em pedir. Não houve gesto retumbante, mas houve constância. O que salvou foi a repetição da mesma caridade, o hábito sagrado de sempre voltar ao ferido e à obra incompleta. Os anciãos olhavam para Ruth com reserva e, depois, com curiosidade. Na praça recém-nascida, entre barracas que tremiam com o vento, alguns começavam a chamar o seu modo de agir de código, não escrito em tábuas, mas lido nos atos. Um conselho improvisado, anciãos, mulheres mais velhas, homens que traziam consigo alguma experiência de vila, reuniu-se à porta de uma tenda para discutir recursos e justiça. E foi ali, numa conversa simples, que a palavra lealdade trocou de lugar com caridade. Percebeu-se que a lei que queria proteger a cidade teria de aprender a ler o pobre como cidadão, o estrangeiro como vizinho. Veio então um problema prático.
As terras próximas pertenciam a um senhor que ainda pensava como antes: a riqueza para os seus, a sobra para ninguém. Havia sementes guardadas e havia famílias que morreriam se ninguém as semeasse. Alguns sugeriram tomar por necessidade. Outros propuseram ir em busca de misericórdia aos comerciantes das rotas. Ruth, com a sua voz mansa, propôs outra via. Vamos ao homem e peçamos trabalho nas suas searas. Daremos a nossa força. Se a porta abrir, repartiremos. Se a porta fechar, voltaremos a buscar os nossos. Não era astúcia nem submissão, era um princípio de vida. O gesto de pedir o trabalho era também uma forma de honra. Ruth e outras mulheres foram aos campos e, com humildade, permaneceram ao lado do trabalhador estrangeiro, recolhendo o que deixava. Ao verem as mãos que não desistiam, alguns dos moços do Senhor hesitaram. Um deles, cuja fama era de dureza, deixou cair o facão e falou com o pai. O pai, homem acostumado a calcular perdas e ganhos, não demorou a perceber que a mão que colhia com constância trazia também testemunho à mesa. Se a cidade quisesse sobreviver, teria de aceitar que a recompensa se desse por trabalho e não por privilégios. Foi assim que um pequeno acordo nasceu. Quem quisesse trabalhar nas searas receberia uma parte da colheita, justa e visível. Não houve proclamação em praça alta, apenas suspiros e bênçãos sussurradas. A medida não resgatou tudo, restaram sementes de injustiça no solo, mas ofereceu uma via onde antes havia apenas fome e desconfiança. Ruth, que não buscava mérito, tornou-se símbolo de uma ética que transformava a necessidade em pacto. Com o tempo, outras iniciativas floresceram. Havia quem reunisse crianças para lhes ensinar contos e canções, renovando a memória de um lugar que fora gentil. Havia quem organizasse ronda noturna para evitar saques, não como milícia, mas como rede de cuidado. A lealdade deixou de ser apenas ato íntimo, tornou-se tecido social. Não foi um triunfo súbito, foi costura. Cada ponto, cada gesto unia o rasgo da tragédia. Mas a estrada para a restauração não estava isenta de prova. Surgiram homens que, acostumados aos lucros fáceis do poder antigo, tentaram negociar a lealdade por vantagem. Propuseram acórdãos que feriam a justiça, proteção em troca de silêncio, alimento em troca de submissão. Muitos, tentados pela segurança, lembraram-se do banquete apagado e ouviram o canto da nostalgia. Ruth, entretanto, manteve-se. Quando lhe ofereceram favores que implicavam calar o mal, recusou com firmeza. Se erguermos nossa mesa sobre a injustiça, não serviremos pão, serviremos ruína. Essa recusa custou. Houve noites de escassez, pressões, ameaças veladas. Mas, em contrapartida, nasceram alianças verdadeiras. Vizinhos que se uniram para repartir o risco, mulheres que organizaram mimos para os mais fracos, anciãos que sacrificaram parte do seu sustento por princípios. O equilíbrio, instável, começou a inclinar-se para um lado que não conhecia antes, o do cuidado que não se vende. O tempo, esse juiz lento, fez ver o que as chamas não puderam apagar. Quem praticava o código de Ruth não prometia recompensas imediatas, prometia, com ações repetidas, um chão. E o chão, mesmo remendado, sustenta a vida. Gente que havia perdido a fé em laços passou a acreditar que uma comunidade poderia ser um refúgio. Crianças brincavam perto da tenda onde, primeiro, Ruth partiu o pão. Homens velhos conversavam ao entardecer, lembrando-se de rostos que antes julgavam esquecidos. As cinzas não se converteram em ouro, mas deram lugar a sementes que germinavam para um amanhã mais humano. E assim, a história volta a nos interpelar. Não se trata de um final de roteiro onde heróis ascendem, mas de uma rotina onde a fidelidade repetida altera horizontes.
O código de Ruth, no fim das contas, é a disciplina de permanecer fiel aos pequenos, porque os pequenos, quando unidos, tornam-se rede que prende e sustenta. Quem entra nessa disciplina aprende a distinguir o que é passageiro do que é permanente. Descobre que o ato de cuidar é muitas vezes a única forma de resistência contra o que devora. Ainda há dúvidas, ainda há sombras, mas a lição permanece. Não espere por sinais grandiosos para agir. Comece com a mesa que pode ser aberta agora, com a palavra que pode ser dita sem medo, com a mão que pode ser estendida sem cálculo. Se a lealdade for prática, então o destino muda, não por decreto, mas por trabalho contínuo de reparar o humano. E nas linhas que restam do dia, Ruth caminha, uma vez mais, pela mesma estrada de poeira, levando consigo um cesto com o pão que dividira. Ao seu redor, rostos que aprenderam o nome do cuidado se voltam. Não há trombetas, apenas passos que se escolhem permanecer. Ruth segue pela estrada de poeira até a sua tenda. O cesto leve no braço guarda mais do que pão. Traz o peso das promessas que se fizeram em silêncio. A noite derrama sobre as casas de lona e barro, e as conversas acalmam-se, como águas que se acomodam após a chuva. Lá fora, uma criança pausa a brincadeira e, ao vê-la, corre para tocar o tecido do cesto, como se quisesse confirmar que a partilha era real. Dentro da tenda, o calor do fogo evidencia-se em sombras que tremulam nas paredes. Ruth pousa o cesto sobre a esteira e escuta, por entre o ruído do vento, passos que anunciam visitas. Não eram apenas curiosos, eram vizinhos que tinham conhecido a fome e agora reconheciam a esperança. Vieram com relatos: um celeiro atacado por roedores, uma mãe sem leite, um homem cuja perna não mais permitia arar. As vozes eram cansadas, mas havia uma firmeza nova. Pediam conselho, não esmola. Queriam saber como manter viva aquela disciplina que já mudara contornos. Ruth não buscava liderança, mas o gesto que vira nas mãos das pessoas tornara-a um lugar de encontro. Ela sentou-se no chão e, sem erudição, falou do que aprendera, que a justiça é feita em gestos repetidos, que nenhuma cura se faz com um único remédio, que o pão divide-se, mas também se planta. Recomendou que se verificassem os celeiros, que se juntassem quem soubesse cuidar os animais, que as mulheres que guardavam receitas antigas pressassem junto a elas fórmulas simples contra pragas. Mais que um plano técnico, as palavras de Ruth pediam coração ativo. Na manhã seguinte, os anciãos da cidade reuniram-se à porta. Não vieram com autoridade imposta, mas movidos por uma necessidade, calibrar o esforço comum. O homem que antes prometeu proteção por silêncio apareceu também, desta vez com passos menos certosos. Houve tensão, antigos hábitos não se desfazem num sopro, mas o que se viu foi uma negociação que não pretendia comprar almas. Discutiram-se rotinas de vigilância, horários de abertura dos celeiros, uma forma de registrar quem ajudava e quem precisava. Nada de textos ou selos, eram listas mentais e olhares que serviam de testemunho. Entre os que trabalharam ao lado de Ruth, nasceu uma oficina de saberes. Mulheres que conheciam ervas ensinaram a cuidar de feridas. Jovens aprenderam a consertar redes, homens cúmplices trocaram histórias sobre como preservar sementes. A cidade, que antes trocava tudo por privilégios, redescobriu que o trabalho e a memória são motivos de resistência. Ainda havia quem tentasse minar esse tecido. Poderiam ser ofertas veladas, promessas de lucros fáceis, mas a resposta passou a ser coletiva. Um homem, surpreendido a tentar enveredar por atalhos, foi chamado ao meio da praça. Não houve humilhação, houve pedido de reparação. Semanas de trabalho para consertar o que sua ganância rompera. Quando a época das chuvas voltou a vir, ninguém celebrou com arrogância. O temor de recaída preservou humildade. As plantações, ainda que tímidas, responderam. Ruth, que aprendera a ler sinais no chão e nas nuvens, caminhava pelas linhas como quem conversa com velhos amigos.
Crianças a seguiam, querendo saber o nome das ervas, o som do vento nas folhas, o segredo de guardar um grão para a estação ruim. Era um ensinamento prático, sem orações vazias. Ensinaram a plantar mais junto, a colher com parcimônia, a reservar o necessário para os que não podiam mais labutar. Houve um episódio que passou a ser contado nas noites, não como glória, mas como lembrete. Uma família fora surpreendida por doença. O pai não podia trabalhar e a reserva parecia insuficiente. Em vez de fechar as portas, os vizinhos abriram os celeiros e trouxeram comida, cobertores e cuidados. Não se pediu pagamento. Quando o homem recuperou forças, veio com uma cesta e quis pagar. Ruth o impediu com um gesto simples. Guarda o teu trabalho para quando puderes devolver ao campo. Hoje estamos juntos. Esse gesto costurou aquilo que o Código de Ruth propunha. Favores que criavam obrigações de amor, não dívidas de vergonha. Ainda assim, as sombras não desapareceram por completo. Havia olhares que aguardavam uma escolha corajosa de quem detinha mais recursos. Existiam palavras sussurradas que planejavam recuperar velhos privilégios através de alianças discretas. Ruth sabia que a luta seguia. Não se vence uma cultura em um outono. Mas sua convicção era outra, menos de triunfo, mais de fidelidade. Ao final do dia, quando a cidade acalmava e as estrelas surgiam, ela caminhava uma vez mais pela estrada de poeira. O cesto agora estava vazio, o pão já cumprira sua viagem. À frente, no escuro, via-se a silhueta das tendas, e além delas, uma cidade que respirava diferente. Não por decreto, nem por festa, mas por escolhas feitas dia após dia. Os passos seguem. O dia seguinte prometia trabalho, e as mãos que amparam continuavam a aprender a arte de permanecer. Ruth, sem alarde, encaixou o manto e avançou. Seguiu pela estrada até atingir a sombra das tendas. As vozes das crianças misturavam-se ao rumor do vento nos panos. Alguém afinava uma ferramenta, outra costurava uma trouxa. Ruth passou devagar entre as pequenas oficinas que tinham nascido espontâneas, um lugar para serzires, outro para triagem de sementes, um canto onde se guardavam livros rasgados e anotações em pedaços de pergaminho. Não buscava ser vista, a vontade era apenas entrar onde o trabalho chamava. Ao longe, viu o homem de passos antes certosos, agora chamado Amiel por quem o conhecia, falando com um grupo de mercadores que vinham da estrada lateral. Havia nos rostos deles um traço de cálculo antigo, como se a fala servisse de anteparo para intenções que já existiam antes dos acenos. Amiel, que vestira um manto com gravidade, falou por alguns minutos. Em seguida, aproximou-se de Ruth, sem disfarçar uma inquietação que lhe apertava os ombros. Trouxeram ofertas, disse ele, passando a palma sobre a poeira do manto. Prometem ferramentas por sementes, arados por trabalho. Dizem que querem ajudar a cidade a levantar-se, mas perguntam como terão retorno. Ruth olhou para a estrada, para as carroças que recortavam o horizonte. Pensou nas noites em que aprendera a medir intenções pelos gestos que as acompanhavam. Nem todo presente é um dom, nem toda oferta apressa o bem. Dize-lhes, respondeu com calma, que o que precisamos não é de favores que se pesem. Se tem ferramentas, deixa-nas onde todos as tomem. Se querem arados, que venham com quem saiba reparar. Não aceitamos contratos que tirem a terra de quem a lavra. Amiel estreitou a face. Teme que façam acordos por cima da cabeça dos anciãos? Temo que não nos perguntem nada, replicou Ruth, e que nos forcemos a aceitar o preço do silêncio. Eles foram então à porta da cidade. Os anciãos aguardavam sentados sobre pedras gastas. A discussão que se seguiu foi longa em palavras e curta em certezas. Havia quem lembrasse do passado em que a cidade crescera por mercantilismo e quem temesse que se replicasse a velha engrenagem de fome e ganho. Ruth falou de novo, como antes, não buscando comando, mas propondo um critério. Tudo o que entrasse deveria passar pela oficina comum. Tudo o que prometesse benefícios deveria ser ensinado, multiplicado e depois repartido sem segredo. Enquanto isso, no interior da vila, os jovens consolidavam uma prática que chamavam de Noite das Sementes.
Um rodízio em que cada família trazia o que sobrava à mesa e depositava-o no celeiro comunitário antes do pôr do sol. Anotavam nomes em tiras de couro, memorizavam rostos e juravam com voz baixa que ninguém tocaria sem que a cidade inteira soubesse. Era um juramento construído em hábito, não em lei. Nessa mesma semana, aconteceu algo que testou a nova tessitura dos laços. Uma das casas à beira do ribeiro sofreu um incêndio noturno. Não foi grande, lama e palha equivalem a chamas que se apagam cedo, mas consumiu uma parte da reserva ali guardada. Houve pranto e medo. O fogo, mesmo pequeno, é lembrança de fragilidade. De manhã, os vizinhos já tinham levado água. Os anciãos vieram com tábuas e pás. Alguns garotos esfregavam as mãos, prontos para consertar. Ruth correu com uma trouxa de ervas para soprar o cheiro de fuligem e acalmar o suor. Não houve busca imediata por culpados, primeiro veio o cuidado. À tarde, contudo, quando as chamas eram apenas memória, apareceu um homem com um corte na manga que não se justificava inteiramente por sua história. Tinha nos olhos a pressa de quem queria desaparecer logo da praça. Um guardador das tendas notou que havia faltado uma caixa de sementes, pequena, guardada num canto. A palavra correu. Havia quem dissesse que fora um mal-entendido, quem lembrasse de rostos que rondavam à noite. A suspeita feriu mais do que a perda, criava insegurança onde se tentava plantar confiança. A assembleia foi breve, mas tensa. Reuniram-se na casa grande, em círculo, partilhando o que sabiam. Nada de julgamentos solenes, as decisões saíam de mãos que se ofereciam para reparar. Propôs-se então um caminho que tinha tanto justiça quanto misericórdia. Quem houvera tomado as sementes deveria devolver o dobro daquilo que faltara e trabalhar durante um mês nas cercas e nos celeiros. Se não retornasse, faria-se uma busca cuidada e o caso teria de ser resolvido pelos anciãos. Não se tratava de punir por reviver a humilhação, mas de restaurar a ordem do trabalho. Ruth, que ouvira em silêncio, levantou-se por fim e falou algo que muitos guardariam como ensino. Se você que levou quiser voltar com medo, saiba que aqui terá tarefa, não a vergonha. A obrigação de reconstituir o fio que se rompeu. Assim se faz justiça que não se acaba em vingança. O homem com a manga cortada apareceu, na manhã seguinte, na beira do celeiro, as mãos manchadas de terra. Trouxe consigo um pequeno saco com o resto das sementes. Não explicou muito, pôs-se a colher ervas, a limpar traseiros de animais, a amassar barro para reparar o piso. Os que o viram não celebraram mais do que o necessário. Aprenderam a observar, a confiar no gesto reparador. Foi numa manhã de trabalho, suando com os que tinham sido prejudicados, que os corações se abriram para retomar a presença comunitária. Dias depois, chegaram mensageiros com notícias vindas das vilas vizinhas. Ali, também, a fome havia ensinado modos de medo. Lá, senhores antigos ofereciam compras de terras a preço baixo, ungidos com promessas de proteção. A voz dos mercadores, que esperava plantar alianças, não era um estrondo isolado. Multiplicava-se como erva daninha. Ruth via os mapas das intenções com olhos práticos. Sugeriu visitar as aldeias próximas, trocar sementes e saberes, repartir o que se sabia sobre cura de animais e conservação. Não era diplomacia de cidades ricas, era rede de ajuda. Partiu com um pequeno grupo. Havia mulheres com sacos de ervas, homens com ferramentas, aprendizes com cadernos dobrados. Foram em passos que lembravam procissão de plantio. Cada parada, uma oficina. Cada noite, uma história trocada. Numa dessas viagens, enquanto um menino ensinava a rapaziada a proteger as gônadas das ovelhas das manchas de carrapato, Ruth encontrou uma mulher idosa sentada à sombra de uma amendoeira. Tinha nas mãos um pedaço de tecido bordado com signos que pareciam mapas de chuva. Chamava-se Naamá. Antes de qualquer palavra, ofereceu a Ruth um punhado de sementes escuras. Guarde, disse a velha, com voz que soava como quem faz economia de ar. Isto é de uma linha que sobrevive em terrenos duros. Nem todos os homens preferem quem sabe semear em pedra.
Ruth sorriu, aceitou e aprendeu sobre a forma de colocar sementes em bandejas de barro para que não perdessem a umidade na hora de plantar. A troca foi simples, sem alarde. Era o que melhor vinha sendo aprendido. Não se criam milagres com um gesto só. Cria-se habitação para o cuidado. Voltaram com sacos cheios de prescrições e práticas. Traziam também notícias. Em uma cidade vizinha, um senhor persistia em comprar terras, aliciava jovens com promessas de emprego na feira. Ruth sabia que palavras tais podiam dissolver resistências. Não era possível vigiar cada estrada, mas era possível fortalecer o espaço comum, mais ceifa em conjunto, mais partilha noturna, mais oficinas para ensinar reparos. E foi assim que, numa noite de vento, a praça encheu-se de jantares em que ninguém perguntava de onde vinha a mesa. Sentaram-se em círculo, com lâmpadas de óleo revezadas, contando pequenos fracassos e remendos. Alguém trouxe música, feita com uma caixa e cordas, outra pessoa marcou o tempo com um pilão. Ruth olhou ao redor e viu rostos marcados pela fadiga e pela esperança. Soube então que a cidade não se faria apenas de planos, faria-se de ritmos, ceifa e descanso, reparo e ensino, justiça que se costura no cotidiano. Ainda havia sombras, alianças veladas não cessaram, a velha máquina de privilégios persistia em querer retomar. Mas a resposta não vinha mais de decreto, nem de um único rosto que mandaria ou proibia. A resposta vinha de um corpo vivo de trabalho e vigilância mútua. Ruth caminhava por entre os seres que aprenderam a fazer do gesto a sua lei, uma justiça que não se impõe, mas que se repete. Ao final daquela noite, quando as tendas se calaram e o vento levou os últimos acordes, Ruth sentou-se junto ao celeiro e sem pressa contou as sementes que restavam. Não por controle, mas por cuidado. Havia no ato uma humildade antiga, acompanhar o tempo das coisas. Ela apoiou a cabeça nas mãos, ouviu o ruído distante da cidade que respirava nas casas e pensou nas próximas jornadas. Sabia que a estrada adiante poderia ser longa, que viriam outras ofertas e outros testes. Mas também sabia que havia agora uma prática nas mãos do povo, uma prática que, repetida, sustinha o risco de permanecer. Ao longe, alguém acendeu uma lâmpada para verificar uma vedação no celeiro. Crianças cochicharam e foram ganhando sono. Ruth ajustou o manto, levantou-se e foi caminhando de volta para as tendas, passo a passo. À sua volta, mãos continuavam a aprender a arte de permanecer.